Palmeiras deu pra ver ali pela coletiva do Abel, pela cara do Abel. Ele tá aqui. Ele apareceu. Apareceu pra falar do Red Bull Bragantino. Ele veio, o Flávio Prado, achei que ele não estaria no programa, mas vem. E aí a gente tem um Palmeiras que teve um Abel Ferreira com um cara bem ruim depois do jogo, depois da virada do Red Bull Bragantino, uma atuação nada boa do Palmeiras, teve o gol do Endrick, mas sofreu a virada, e temos agora uma tabela com equipes se aproximando do Botafogo. O Botafogo joga hoje. Hoje contra o Goiás, em casa, às 8 horas da noite. Se vencer, o Botafogo abre. Eu estava vendo aqui na tabela. Para o Bragantino, ele vai abrir... Tá com 6, abre 9 pontos. 9. Aí já abriria 11 pontos. Não. 54, 10 pontos do Palmeiras, 11 pontos do Flamengo, mas ali começam times a se aproximar. Grêmio em terceiro, Palmeiras em quarto, Flamengo em quinto, podendo dar aí uma graça para esse Brasileirão. Agora, tudo indica que o Botafogo não vai tropeçar hoje diante do Goiás em casa. Goiás que tá na zona. Boa tarde, Mauro César Pereira, Vanderlei Nogueira, Flávio Prado. Ô Mauro, jogo ruim do Palmeiras ontem, mas com o time reserva, totalmente reserva. A pergunta é, vale a pena o Abel Ferreira poupar dessa forma? Lembrando, se ele ganhasse ontem com o seu time titular, também não sabemos se ganharia, o Palmeiras iria para 47 pontos. Ficaria aí a 4 do Botafogo, se o Botafogo ganhasse 7. Ou seja, estaria ainda muito na briga por esse Brasileirão. Agora pode ficar 10. Mas fez certo o Abel, já que tem um jogo contra o Boca Juniors pela semifinal da Libertadores nessa semana, ou não? Eu acho que a questão não é nem tanto esse jogo. Se você pegar, por exemplo, o jogo do Fluminense, que foi ali perto do jogo do Deportivo Pereira, que foi um adversário que o Palmeiras passou com facilidade, ganhou por 4-0 fora de casa, era óbvio que era um adversário muito mais simples que o Boca Juniors. O Palmeiras foi ao Rio de Janeiro, jogou com o Gustavo Gomes e o Everton, titulares. Todos demais eram reservas, ou seja, um goleiro e um homem de linha que é um zagueiro. Depois, só jogadores reservas, vários garotos. E jogou bem o primeiro tempo, faltou qualidade ali, um refino para tentar chegar ao gol. Poderia ter vencido o Fluminense, teve até volume para isso, fazer um bom jogo naquela ocasião. Eu acho que os equívocos, na minha opinião, quando se coloca de lado o Campeonato Brasileiro, eles acontecem assim ao longo da temporada. Agora, faltando um jogo, é até mais compreensível. Acho que a grande questão é algo muito pouco discutido e até muitas vezes tratado como um tom de elogio. Não, o Palmeiras trabalha com elenco curto, o técnico não gosta de elenco muito longo, porque os jogadores ficam insatisfeitos e tal. As pessoas repetem isso que nem papagaio. Mas vamos lá, gente. Tudo bem, na Europa você trabalhar com elenco curto é algo razoável. Na Argentina dá para fazer isso. Joga-se muito menos lá do que aqui. E o Boca, mesmo assim, perdeu ontem para o River Plate em casa com só reservas em campo. Então o Benedetto jogou, foi titular. Então, aqui isso é inviável. Se você não tem grana, você não contrata, trabalha com a base, se vira com o que você tem. Se você tem grana, você tem que ter elenco. Tem que ter mais jogadores e cabe à comissão técnica, ao treinador, administrar isso. De que maneira? Alguém vai ficar insatisfeito porque não joga. Se você tem bons jogadores da reserva, mais jogadores experientes, com tantos jogos, todo mundo vai jogar. Todo mundo vai jogar. Dificilmente vai ficar de fora, porque o volume de jogos é absurdo. Você tem estadual, você tem Copa do Brasil, você tem competição internacional, seja Sul-Americana ou Libertadores, você tem 38 rodadas de brasileiro. Se você se classificar para a Supercopa, tem um jogo da Supercopa. Se você ganhar a Sul-Americana ou a Copa Libertadores, tem os 2 jogos da Recopa. Então é muito jogo. No caso de alguns times que disputam a Copa do Nordeste, ainda tem a Copa do Nordeste, os times lá do Nordeste, vários deles, Fortaleza, por exemplo. Fortaleza chegou a viver situações disputando final de Campeonato Cearense, ano passado, Libertadores, finais do Cearense, Copa do Brasil e Brasileiro. Tinha 4 competições ao mesmo tempo. Então, com tanto jogo, eu acho que todo mundo consegue jogar. Só que o Palmeiras tem hoje uma certa dependência no seu elenco de jogadores muito jovens. Jogadores bons e promissores, mas ainda muito jovens. E aí, claro, isso acaba pesando em momentos como o jogo de ontem, né? Que o time sai na frente, toma virada. Também perder para o Bragantino, embora o Bragantino seja freguês do Palmeiras, poderia perder até com o time principal. Não dá para assegurar que o time principal venceria o Bragantino. Não dá para dizer isso. O Bragantino, por acaso, não é por acaso que ele é vice-líder do campeonato, né? Ele estava 15 pontos atrás do Botafogo na rodada 17, agora na 25, ele está... Quantos pontos? 6 pontos, né? 6 pontos. 6 pontos. Mas pode ficar 9. Mas mesmo que fique 9,
Ele tirou da 17ª à 25ª, ele tirou, no caso, 9, estava aqui em 6 pontos. Ele tirou uma diferença boa. Mas é difícil alcançar o Botafogo e passar até o final do campeonato. A não ser que o Botafogo, por exemplo, perca hoje para o Goiás, que voltou para a zona de rebaixamento. Mas é uma equipe competitiva, o Bragantino. Acho que é um resultado que mesmo com o time titular poderia perder. O que eu acho questionável é a política de elenco curto de um calendário como o do Brasil. Acho que lá na Europa, em outros lugares, na Argentina, como eu falei, é possível. Em alguns países onde se joga um número menor de partidas. Mas aqui no Brasil é muito complicado você ter um elenco muito curto, porque você vai precisar de jogadores. Vai ter suspensão, vai ter muita contusão, é muito jogo. Agora, todo mundo poupou, né? Os semifinalistas da Libertadores pouparam, os 2 brasileiros que jogam Sul-Americana pouparam também os titulares, porque todos estão a um jogo de uma final. Então é até natural que faça isso. Eu acho que a grande questão não é o jogo de ontem, e sim o cômputo geral. Outros jogos em que eventualmente se poupou o jogador, não foi só o caso do Palmeiras, os outros passam pela mesma situação, ou passaram, viveram a mesma situação, e essa questão também do elenco curto, que eu acho que é muito questionável pela nossa realidade, pela realidade do calendário aqui no Brasil. E acho isso muito pouco discutido, assim. Algumas coisas são tratadas como verdade absoluta quando um time tem um ciclo vencedor, como se aquele ciclo nunca fosse terminar e como se aquelas pessoas que trabalhassem lá não errassem nunca. Palmeiras vive isso em alguns momentos, outros já viveram algo semelhante também, e aí pouco se discute a respeito. Eu acho que o Palmeiras poderia ter feito mais contratações e ter, de repente, ontem em campo um time mais encorpado, sem tantos garotos, sem tantos jovens, que aí também exigir que os garotos carreguem um time nessa hora, acho que é um pouco demais, né? Até que eles têm respondido bem em alguns momentos, mas enfrentaram uma boa equipe ontem e o Bragantino acabou vencendo. Esse ponto, Mauro, que você tocou, tá? Eu vi muita crítica de páginas do Palmeiras ontem. Torcedores, né? Na imprensa nas não. redes sociais. Na imprensa, basicamente, se concorda com isso. Dificilmente alguém questiona. Os torcedores do Palmeiras têm reclamado. Muita revolta não de ontem. Nas redes sociais. Verdade seja dita. Muitos torcedores, não dá para falar a torcida, que não existe a torcida, né? Mas muitos palmeirenses já há muito tempo reclamam por falta de contratações, querem um elenco mais encorpado. Mas é aquela coisa que a gente se pauta muito pelo resultado. Aí, por exemplo, quando um rival importante é eliminado e o outro time sobrevive, mas ainda está na competição. Aí quando ganha um jogo importante, mas venceu. É tudo muito pautado no resultado. Eu acho que, independentemente de ser campeão ou não da Libertadores, o Palmeiras pode ser, ele está a 2 jogos, pode evidentemente ganhar o título mais uma vez. Eu acho esse planejamento, no mínimo questionável, de você ter dinheiro para contratar e você trabalhar com um elenco muito curto, porque vai faltar jogador. O que é pior, faltar jogador ou você lidar com a eventual insatisfação de quem não joga? A culpa aí é do Abel ou é da Leila? Ou é da diretoria? É isso que é de todo mundo, porque se o técnico defende esse ponto de vista e a diretoria concorda, eles são sócios no acerto e no erro. Porque, vamos imaginar o seguinte, quem manda no clube? A Leila. É o presidente, no caso, a presidente. Se porventura ela achar que... Eu acho, por exemplo, que o elenco é curto. Aí depende da opinião que ela tem. Se ela pensasse diferente do treinador, ela poderia falar, não, Abel, eu acho que você é o técnico, tudo bem, mas eu acho que a gente tem que ter mais jogador. Tudo bem, a parte técnica você escala e tudo, mas eu não quero ficar numa hora importante, eu tendo grana para contratar, ela poderia pensar assim, não sei o que ela pensa, ficar com poucos jogadores. Eu quero que nosso clube tenha material humano para lidar com todas as competições, que a gente quer ir para cima de tudo. Porque eu entendo que esse tipo de estratégia não cabe ao técnico, ela pertence à instituição. Isso aí me lembra o episódio de 2019, quando o Abel Braga quis colocar um time reserva do Flamengo contra o Fortaleza e o Felipão com o Palmeiras lideravam o campeonato e estava abrindo vantagem. Era 9ª rodada, se não falei a memória. E aí a diretoria foi no Abel e falou assim, Abel, mas a gente não quer ficar longe do Palmeiras, a gente quer disputar o título brasileiro. E o Flamengo tinha vencido o Corinthians por 1-0 em Itaquera, ia jogar a partida de volta no Rio. O Abel tinha sinalizado que colocaria um time reserva contra o Fortaleza do Rogério Ceni. O jogo foi até no Engenhão. E aí questionaram ele, falaram, peraí, você vai botar time reserva, a gente não quer correr risco de perder ponto nesse jogo. A Abel achou que estava interferindo no trabalho dele, depois pediu demissão, também já viu um desgaste evidente ali. Eu acho que isso não é interferir no trabalho. Interferir no trabalho é você falar que você tem que escalar fulano, tem que colocar Beltrano, esse plano não pode ficar fora do time, aí, o sistema de jogo está errado, é interferência. Agora, isso é decisão estratégica da instituição, na minha opinião. O que é mais importante para a gente? A gente quer brigar por esse título? O técnico tem que executar. Eu vejo dessa maneira. Por exemplo, quando o São Paulo priorizou agora a Copa do Brasil, não foi a decisão do Dorival, foi a decisão do clube. Óbvio que foi do clube. E o clube tem que participar da decisão. É muito conveniente para o dirigente, no caso, se isso fosse feito, atribuir só ao técnico uma decisão tão importante. O clube é que tem que definir. Eu vejo assim, o técnico é um funcionário.
do clube. E o clube é que define qual é a sua meta, qual é o seu objetivo principal, o que é que você quer esportivamente ganhar. Prioritariamente, né? O que é que você quer? Eu vejo dessa forma. Então depende de como ela pensa. Agora, se concordou com tudo, acho que eles são digamos assim, sócios no acerto e no erro. Agora, Vanderlei Nogueira, a gente está falando, né, desse Palmeiras, e eu até recortei aqui um print de uma página que tiveram várias, mas uma das páginas relacionadas a Palmeiras, como disse o Mauro, torcedor tá cobrando. Torcedor tá. E aí o torcedor diz aqui, uma vergonha, não a derrota, muito menos a molecada que representou, mas a vergonha é a situação que a nossa diretoria nos colocou. Não tem elenco, não tem reposição. E parabéns, Abel, por reconhecer isso e largar o brasileiro, buscando nossa única chance no ano, que é a Copa. Isso é um dos desabafos, vou até dar crédito aqui, o Porco Nato, que é uma página grande, e várias outras também questionaram. O torcedor está começando a questionar essa situação do elenco enxuto. Agora, é uma defesa do Abel, que é um cara que representa, foi o que o Mauro disse, quem manda no clube é a Leila. Mas quem manda no futebol hoje a gente acha que é o Abel, né, pelo que a gente vê. E ele gosta de elenco enxuto. Agora, isso realmente pode começar a ser visto agora como um erro, porque antes não era. O Mauro já chegou a falar várias vezes, mas a maioria não falava quando estava ganhando. Abraço, Osmar. Pro Mauro César Pereira, pro Flávio, para todo mundo que nos acompanha. Bom, eu falo há muito tempo, então eu não posso ser incoerente, não posso ter esse grau de incoerência, né? É quase que uma heresia discordar de alguma coisa do Abel Ferreira, né? Para muita gente ele não erra nunca, mas a gente atrevidamente discorda de algumas coisas. Primeiro, eu acho que ele é o presidente do futebol. É isso. Eu acho que é muito cômodo para a direção do Palmeiras ter alguém que não reivindica contratações. Então, a direção do Palmeiras não precisa assinar cheque e o time está caminhando, tem um elenco que considera importante, tem conquistas recentes. Afinal de contas, o torcedor do Palmeiras não sabe muito o que é estresse, né? E vou repetir, tem um presidente do futebol que não se empenha em trazer reforços, digamos assim, jogadores estrelados que cheguem como absolutos titulares. É bom para a administração do clube, não assina cheque, tem uma boa receita e a vida continua. Está brigando aí nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e também está vivo numa competição extremamente importante. Então é assim que eu vejo. Eu acho que só não contratou porque o Abel não deixou isso como uma verdadeira obsessão para a contratação. Outra coisa, com relação ao jogo de ontem, dois jogadores, a meu ver, se destacaram, mesmo na derrota, o Endrick e o Luiz Guilherme. Há jogadores titulares do Palmeiras que não estão soltando rojões, que não arranjam, que não mostram, digamos assim, estar num grande momento. Eu acho que ele poderia ter usado nessa caminhada, até o jogo de ontem, por exemplo, esses dois jogadores com mais frequência. Então, eu acho que a derrota nunca é boa. Acho que o Palmeiras deixou de brigar mesmo por 3 pontos, colocando o time todo reserva contra um time que é ajeitado. Não é contra qualquer time. Tanto é que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o que não é pouca coisa para o Red Bull Bragantino. No conceito, na organização, no planejamento. O Bragantino ser, nesse momento, vice-líder do Campeonato Brasileiro é extremamente importante para o grupo, para a organização, para o patrocinador. Sem dúvida, não é uma coisa que deve ser avaliada como não tão importante. Eu acho que o Palmeiras deixou de se empenhar muito na disputa desses 3 pontos. E quando coloca qualquer time, quando coloca todo o time reserva, eu acho que mostra para o adversário que não está nem aí. O que importa é o outro jogo, que é verdade, é muito importante, mas não pode soltar os braços. Vou colocar meu time B. Pode até ganhar, a gente sabe. As diferenças são tão grandes que às vezes com o time B acontece uma vitória. Mas eu acho que é ruim para a competição e é ruim para o clube mesmo abrir mão. Sabe, claramente abrir mão.
Olha, eu vou colocar o time todinho, de cabo a rabo. Mas nesse jogo, eu acho que dá pra entender. Mas todo. Todo não. Porque nesse jogo você tem o Boca na quinta-feira. Querendo ou não, eu entendo. O Palmeiras tá brigando ainda pelo brasileiro. Ele ainda tá brigando, mesmo com essa derrota. Sim. Ele ainda tá na briga. Agora, um jogo contra o Boca é o mais importante do ano pro Palmeiras. É o que classifica o Palmeiras pra final da Libertadores. Não há dúvida. Ele usou outros jogadores. E outra coisa, daqui a pouco você vai mostrar aí, mas eu ouvi ontem e tenho que colocar aqui nessa discussão, que ele disse que pode ser até acusado por estar usando tantos menores, né? Usando menores, né? Para jogar. Então ele deixou muito claro aí que estou fazendo o máximo e usando garotos e tal. Foi uma decisão deles lá. E eu acho que essa decisão tem um grande peso do Abel Ferreira. Ele, não estou falando hoje, quem acompanha aqui sabe que eu falo sempre, ele é o presidente do futebol. Ele pode falar o que ele quiser, ele é incaível. Se ele disser numa entrevista coletiva o que disse, recuando um pouco no tempo, o Rogério Ceni, com relação à diretoria do São Paulo, olha, eles têm que contratar. O Rogério falou isso, qualquer outro tomava um bico nos fundilhos, mas o Rogério naquele momento era incaível, né? Se o Abel falasse isso recuando um pouquinho no tempo, a mesma coisa, ninguém vai falar nada, ele está forçando, sabe que o time tem dinheiro e é para contratar. Então ele tem responsabilidade, ele tem responsabilidade pelo sucesso e pelos tropeços. E acho que ele deveria usar mais esses garotos que são talentosos e alguns deles estão jogando melhor do que os titulares considerados, alguns, né? Alguns titulares do